eu estava no meu coração com uma palavra de que, será que nós entendemos o que nós cantamos? Deixa eu dizer para os irmãos, você e eu cremos, estou falando isso com muito temor diante de Deus, nós cremos que Jesus andou sobre as águas. Você crê, meu irmão? Eu creio nisso. E não existe caminho das pedras. Ele andou sobre as águas. Aí o diabo disse assim, ele sabia o caminho das pedras. Não, ele andou sobre as águas. Enquanto Pedro obedecia, olhava para ele, Pedro também andou sobre as águas. Nós cremos que Jesus curou aquele homem aleijado 38 anos lá no tanque de Betesda. Eu preguei sobre isso aqui. As nossas decepções, né? Decepção conosco mesmo, as decepções que nós temos com Deus, porque fez comigo, não fez com o outro, a decepção com as pessoas que estão em volta, por que eles não me dão prioridade, por que eles não olham para mim, não foi? Falamos sobre isso, ficamos decepcionados com a igreja às vezes, né? Porque às vezes não atende os nossos desejos, mas nós cremos, todos nós que estamos aqui, cremos que Jesus curou aquele homem, não cremos? Nós cremos nisso. Então nós cremos que Jesus andou sobre as águas, nós cremos que Jesus curou aquele homem, Jesus curou o cego, Jesus curou tantas pessoas, você e eu cremos nisso. O fato é que quando nós estamos reunidos como igreja, nós precisamos crer que Ele está aqui agora. Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem, Ele estaria. Somos mais de 2 ou 3. Mas sabe o que me assusta, o que me incomoda, é que nós não temos essa reverência, esse entendimento de que Ele está aqui agora, e aí nós ficamos no celular, nós ficamos preocupados com alguma coisa que temos que ler, nossa cabeça. E se de fato Ele está aqui, qual seria a sua postura diante dEle? Tem uma música, querida, que você canta e eu canto, que diz assim, coroamos a ti, não é assim? E as pessoas cantam assim, coroamos. Se o Rei da Glória está ali, eu canto, coroamos, eu quero coroá-lo, porque Ele está aqui. Então eu quero fazer um desafio para a igreja de à noite, a Casa Viva do Senhor, que você tenha essa compreensão de que Jesus está aqui agora, falando com você e comigo. Por isso, eu não tenho muito pelo, mas se você olhar, eu estou arrepiado, porque o Rei está aqui agora. E se Jesus está aqui, Ele pode fazer algo perfeito e quer fazer na sua vida hoje à noite. Qual a sua dificuldade? Qual a sua luta? Qual o seu problema? O que você está enfrentando? Leve agora para Ele, que Ele está aqui presente. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai resolver agora. Talvez não da sua maneira, talvez não aqui e agora, mas há um processo de cumprimento da palavra dEle, dizendo que Ele vai fazer sempre aquilo que é melhor para a sua história, não aquilo que você acha que é. Porque certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Amém? Nós precisamos compreender isso. Então a nossa postura, ao estarmos juntos com os irmãos, ao estarmos no nosso quarto, na nossa intimidade com Ele, Ele se entra para o seu quarto, e o teu Pai que te vê em secreto, vai te ouvir. Ele está aqui agora, eu creio nisso. Creio nisso há 60 anos, experimento isso há 60 anos, não consigo e nem conseguirei até a sua volta real, quando eu estiver com Ele, que isso não seja verdade, a presença dEle na minha história. Se não fosse Ele na minha história, eu não estaria aqui hoje, eu estaria em outros lugares, você nem sabe. Um dia que eu estiver aqui em Fortaleza, eu vou contar para você a minha história, e você vai ter que comprar o meu livro, baratinho, 1 centavo, mas você tem que comprar, porque senão você não vai ler. De graça, nem injeção na veia, não é verdade? Você tem que comprar. Mas Ele está aqui agora. Eu sinto a presença dEle. Eu vejo Ele aqui agora. E aí a minha postura tem que ser diferente. Eu não posso estar diante do Rei da Glória e... Vocês já viram quando chega alguma autoridade, algum evento, o que as pessoas fazem? Aplaudem e ficam de pé. E às vezes nós entramos, saímos de uma reunião que Ele disse que Ele estaria, todas as vezes que estivéssemos no nome dEle, não acontece nada conosco.
Eu quero convocar você a ter uma postura diferente. Quando você entrar no seu quarto, diante do Senhor, entenda que Ele está lá. E na presença dEle, você precisa se humilhar e sentir aquela presença forte e poderosa. E quando você estiver reunido nos seus grupos de relacionamento, nos pequenos grupos, nas células, o nome que você dá, você tem que entender que o Senhor está lá. E Ele estando lá, quando Jesus está em algum lugar, algo extraordinário vai acontecer, eu creio. Não saia de um lugar sem sentir essa presença marcante do Senhor. Amém? Você pode orar comigo e pedir: Senhor, eu não estava com a postura correta diante do Senhor, mas o Senhor está aqui, eu quero te render honra, glória, e eu quero dizer que eu quero ser igual aqueles rapazes que levaram, os 4 amigos que levaram aquele moço, e aí estava lotada aquela célula, né? Estava lotado aquela célula, tiveram que quebrar o telhado lá para descer o cara. Quando desceu, houve uma manifestação de graça e de poder de Deus. Não só foi curado, mas como foram libertos, perdoados os seus pecados. E é isso que Jesus vai fazer hoje à noite. É isso que Ele vai fazer com você. Eu não sei como você entrou aqui, mas que você vai sair diferente, vai. Eu creio nisso. Amém? Esse fraquinho, né? Jesus não está aqui não, esse amém aqui está fraquinho. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor então? Aplauda ao Senhor. Ele está aqui agora. O Senhor está aqui. Aplauda ao Senhor. Eu não quero aplauso para mim, eu quero para o Senhor. É isso que Ele vai fazer. É isso que Ele quer que você entenda da presença dEle. É real. Isso não é uma coisa que nós inventamos. Os pastores inventaram, foram para o seminário, estudaram, e nós vamos motivar a galera a fazer isso, a fazer aquilo. Não somos motivadores de pessoas. Nós somos discípulos de Jesus, que temos uma missão. Enquanto trabalhamos, enquanto casamos, enquanto estudamos, enquanto ficamos solteiros, enquanto fazemos qualquer coisa, nós estamos fazendo pessoas experimentarem esse poder transformador da palavra da cruz. Nós temos que considerar esse sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu em seu lugar. E Ele te ama de fato. Alguém daria a vida, da sua própria vida, em favor de outrem aqui? Não faria isso. Nem pelos nossos filhos. Não faríamos isso. Mas Jesus, eu não sendo merecedor, Ele fez isso por mim. E num domingo, às 15h, numa esquina, eu trombei com Ele. E a minha história toda mudou. Não tinha perspectiva, não tinha futuro, não tinha absolutamente nada, mas encontrei Jesus. E hoje eu tenho tudo. Muito além daquilo que eu mereça. Por isso eu preciso que você compreenda, quando você estiver na sua vida, na sua casa, aqui, você fala que crê em Jesus, e Ele diz que estaria com você. Então, eu preciso ter um comportamento diferente, diante da presença do Rei da Glória. Não é isso, gente. Eu fico imaginando Jesus entrando ali naquela porta, eu ia entrar por essa e mandar na outra. É porque Jesus entrou por essa. E o que você faria? Qual seria a sua reação humana? Eu ia cair no chão e jogar nos pés dele. Você não faria isso, não? Faria. Mas nós somos tímidos, né? Para fazer isso. Cair agora de boca no chão e dizer: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ficar aqui até... A gente nem ia perceber que Ele passou pela porta e foi embora. A gente ia ficar aqui na presença dEle. Nós precisamos colocar peso nisso. Ou nós somos verdadeiramente seguidores dEle, ou então nós estamos brincando de cristãos. Só mudamos de time. Era Fortaleza, agora somos vovozão. Né? A gente não era nada e virou evangélico. Não tem muito sentido isso. Pesada essa palavra para mim. Eu queria levar você junto comigo hoje, até a presença desse Deus eterno. Curva a sua cabeça. Fala para Ele. Ele está aqui agora. Fala para Ele.
Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, que alegria poder estar diante do Senhor, os Teus olhos nos contemplando nessa noite e a Tua palavra sendo aberta, e o Senhor nos ensinando, nos desafiando. Nós clamamos, Deus, traz sensibilidade ao nosso coração, limpa os nossos ouvidos, trata conosco, Senhor, trata conosco, e te rendemos graças pela Tua presença, por aquilo que Tu és, e aquilo que Tu vais fazer nessa noite, em nome de Jesus, amém. Estamos prontos para ouvir Jesus falar, Ele vai falar conosco. Senhor, eu estou com os olhos fitos em Ti, e também o coração, e os meus ouvidos estão prontos para Te ouvir, Pai. Se você puder abrir a sua Bíblia, o rolo, da Palavra de Deus, lá no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Foi semana passada que nós fizemos a festa da multiplicação, não foi? Aí no buffet, não foi? Cadê o Igor? Foi sábado passado? A festa da multiplicação. E eu sei que foi um forró bonito, uma coisa linda, comeram pra caramba. A festa da multiplicação, ela não pode ser apenas a festa, nós precisamos entender. Você e eu precisamos entender algo que às vezes nós não compreendemos. Como eu perguntei, vocês creem que Jesus está aqui? Vocês disseram comigo que sim. Vocês creem que Ele deixou uma ordem expressa para que pudéssemos povoar o céu? Jesus só anda em muvuca, em multidão. Jesus não anda com pequeno grupo. O pequeno grupo dele é para as reuniões da semana, as células. Jesus tinha sua célula, os 12 lá, Depois passou para 50, 70, 120, 500 e multidão que nós estamos aqui hoje. Mas o céu vai ser multidão, com todos os sotaques. Uai, Omar. Eu fui falar num congresso de mulheres uma vez aqui, aí a mulher chamava a outra de marra. Eu falei, o que é isso? É macho. Eu falei, mulher chama a mulher de macho, estranho, Linguagem assim. Então eu falei, ô mulher, chama outra de mulher, já, menininha assim, ô mulher. Eu falei assim, mas lá no céu vai poder, não tem problema nenhum não, vai ser todos os sotaques maravilhosos. Mas nós às vezes achamos que não vai acontecer isso. São poucas pessoas que estarão lá, não. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos se convertam. Alguém precisa entender isso. E Ele nos chamou para fazer parceria, para sermos parceiros com eles nessa empreitada. Ele poderia fazer. Eu fico imaginando, lá em Belo Horizonte a gente não tem muito dessas imagens grandes que tem aqui em Fortaleza, enormes. Ontem mesmo eu fui lá no Barra do Ceará, que chama, tinha um enorme lá assim, Aqui tem isso. Lá em Belo Horizonte não tem. Mas Jesus poderia descer na praia de Iracema, com aquela maravilha que vocês têm ali, agora tudo muito lindo, aquele calçadão, e tchau, mandar um anjo grandão, não podia? Por que você riu? Você acha que o anjo é branco? Podia ser um negão que nem eu, qual o problema? Não, um anjo assim, um negão bonitão que nem eu, e chegar lá e, povo do Ceará! Poderia fazer isso, Mas ele acha que essa não é a melhor maneira. Ele acha que a melhor maneira é você que crê nele, você que confessa o nome dele, dizer para as pessoas que estão ao seu lado o amor dele. Porque as pessoas estão esperando ver em nós algo que os transforme, não discurso, não palavras bonitas, mas testemunho, aquilo que Deus tem feito no seu dia a dia. Mas você acha que testemunho é que Deus curou quem era cego, quem era aleijado e tal? Não, isso também é testemunho, mas tem coisas que Deus faz na nossa vida diária que são milagres. São milagres. A minha mulher, a minha esposa, me aguentar 46 anos é um milagre. Eu sou um cão chupando manga. Acordo 220 todo dia. E isso que eu já tenho mais de 70 anos. Se eu tivesse menos, era 540, 600, e sei quantos quilômetros que era de dar choque. E a mulher está lá inteira, saudável, não é possível. É milagre. É milagre de Deus.
as minhas filhas, os meus netos, tudo é milagre. A minha saúde, tudo é milagre. E a gente está tão acostumado com que essas coisas acontecem que a gente não vê milagre. Você acorda pela manhã e celebra a vida? Você sabe o que significa? Eu acordo de manhã, já estou no 220, me dou um beijo e falo, aleluia! Mais um dia de vida. Porque todo mundo acha que é normal acordar. Você acha que é normal acordar? Não é não, amigão. Você está com essa bola toda assim, não. Papaizinho do céu deixou você viver mais um dia. Não é assim? Mas a gente acostuma. Não celebra ao Senhor. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Porque o Senhor aprove ao Senhor. É desejo do seu coração. O seu amor por mim é tão grande que renovou a sua misericórdia, a sua graça na minha vida mais um dia. Então, esses milagres precisam ser ditos, porque as pessoas acham que porque tem dinheiro, tem posição, elas acordam todo dia. Steve Jobs, todo mundo conhece, morreu novo, tinha milhares de dólares, morreu novo, novinho, poderia estar vivo até hoje, não, câncer, pum, levou embora. Eu estou com 3 casos de câncer que eu estou orando essa semana, 3 jovens, um tem 50, outro 38 e outro 42. Um engenheiro, um economista e um construtor. Estou orando por eles, brigando com eles, junto, para Deus curá-los. Uma dor aqui, sentiu uma dor, foi para o hospital, fez o exame, começou a olhar, câncer no pâncreas. O outro começou a emagrecer, foi lá, fez o exame, câncer esquisito, 4ª semana de quimioterapia, o médico falou, vamos parar que não resolveu nada. O outro, 38 anos, tem ela. Vocês conhecem o que é ela? E de repente, ela está tão forte, que ele não está conseguindo levantar uma mão em 3 meses. A cabeça ótima, tudo ótimo, mas não tem cura. Então, queridos, nós precisamos entender que o Senhor quer que você e eu entendamos a presença dEle real, dizendo assim, filhos, enquanto vocês fazem as coisas que vocês podem fazer e devem fazer, que eu proporciono que vocês façam, façam discípulos. Casa Viva foi aberta para que é uma igreja cativante, é uma igreja simples, missionária, discipuladora, multiplicadora. Não pode ficar só para você essas verdades eternas. E eu quero dizer, então, quero iniciar a minha fala nessa noite dizendo que multiplicação é um milagre. Não depende de estratégia, não depende de coisas humanas, não depende de ter um espaço maior, um espaço menor, não entende, depende de quê? É um milagre. E milagre é feito por alguém que pode fazer milagre. Eu não sou um Deus milagreiro, um homem milagreiro. Não sou, embora chame Luiz de Jesus, mas o meu ali bate ali, não vai para frente, que é isso não. Agora, eu sou cara de pau, eu oro por milagre, todo dia, imponho as mãos, Senhor, cura, pode ser a doença que for, não é problema meu, não é no meu nome, não tenho medo disso. Porque se eu tivesse esse poder de fazer, eu ia colocar tenda dos milagres. Venha que o missionário Luiz de Jesus vai curar. Mas eu não curo ninguém, mas em nome de Jesus, na autoridade da palavra dele, eu oro por você e por qualquer pessoa a hora que quiser. Eu creio que ele faz milagre hoje. Amém? Amém mais ou menos. Amém? Aleluia, ajuda o pregador. Glória a Deus. Então eu quero ler esse texto com você, que você conhece, quando há a primeira multiplicação dos pães. Vamos ouvir Jesus falando conosco. Marcos, capítulo 6, versos 30 até o 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Deixa eu só te contextualizar dessa história bíblica. Jesus está fazendo uma série de visitas a algumas cidades, e ele prega em Nazaré, ele vai pregando naquela região. João Batista é decapitado,
mas entre Jesus pregar em Nazaré e João Batista ser decapitado, Jesus pega os seus discípulos e fala assim: eu preciso que vocês cumpram a missão que eu estabeleci para vocês. Separou 2 a 2 e mandou para a casa das pessoas. A gente chama isso de casa de paz. Vocês vão experimentar isso aqui também, sair e fazer casa de paz. O que seria casa de paz? É saírem 2 amigos, ou um pouco mais, se quiser, e ir lá falar de Jesus para as pessoas. Lá em Belo Horizonte, a gente faz 7 semanas na casa das pessoas, se elas permitirem. E aí 7 temas simples, que alcancem os seus corações, e depois a gente fala assim: a gente pode continuar aí com uma célula aqui na sua casa? Pode, gostei desse negócio de estudar a Bíblia e orar. As pessoas nunca tinham aberto, as igrejas católicas não fazem novena, não fazem questão, e nós ficamos tímidos, nós não vamos lá nas casas das pessoas. E aí a pessoa aprende do amor de Jesus, João 3,16, aprende a orar, não é? E tal, e fala: não, eu quero continuar. Mais uma abertura da palavra de Deus naquele lugar. E Jesus, foi ele que ensinou a fazer isso. Ele falou: olha, eu vou lá, vocês vão lá, falem disso. Se as pessoas não aceitarem, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, vai embora. Mas a palavra foi plantada. Então, os discípulos, quando voltaram, eles ficaram assim: Jesus, sabe o que aconteceu? Nós oramos, pessoas foram curadas, nós oramos, demônios foram expulsos, nós oramos, pessoas se converteram. Eles ficaram impressionados, porque eles estavam temerosos do que ia acontecer. Não tenha medo, queridos, você vai no nome do Rei dos Reis, e onde você vai no nome dele, as portas se abrem. Você vai autorizado pelo Espírito Santo de Deus. Então vá, fale para o seu vizinho, fale para todo mundo do amor de Deus. Há uma palavra de Deus, uma promessa na sua vida. Não tenha medo disso. Então, isso significa evangelismo, levar o evangelho para as pessoas. Você não pode se calar. Aquele presente, já viu quando você era criança, e quando eu fui criança, ganhávamos um presente, queríamos que todas as pessoas soubessem? Não é? Você viu que a minha neta ganhou uma maquininha de plástico para fazer cálculo. Deve ter custado uns R$10. Tem um japonês famoso aqui, um Xing Ling, não é japonês, não, chinês, lá no centro, né? Comer picanha, né? Não sei o quê. Aí ela foi lá comprar. Mas está sendo um maior sucesso. Eu falei: nossa, se eu soubesse, dá presente de R$10 lá do Xing Ling. Porque a criança, ela não tem essa noção de que nós temos de presente. Mas ela conta para todo mundo. E o presente maior que você já recebeu, você não vai dizer para as pessoas? Então, os discípulos chegaram: Jesus, que coisa maravilhosa que o Senhor mandou a gente fazer, nós vamos fazer mais. E aí ele está dizendo aqui que eles chegaram lá contando essas coisas para Jesus. É o primeiro versículo. E eles dizem: olha, vamos descansar um pouquinho? Jesus falou para eles: no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam, o que vinham. Se você veio para essa comunidade achando que ela vai ficar nessas 4 paredes, eu quero fazer uma comunicação oficial, que o pastor Orlando me perdoe, não vai ficar assim, porque sempre vai ter multidão quando se fala de Jesus. Se você crê que ele está aqui, ele vai trazer multidão para cá. Fortaleza precisa de Jesus. Fortaleza não precisa de sistema político, Fortaleza não precisa de político, não precisa de praia, não precisa de nada, precisa de Jesus, como Belo Horizonte também precisa. E nós temos essa verdade muito forte dentro do nosso coração. Nós queremos ganhar Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil para Jesus. Então, quando a gente fala: nossa igreja tem 30 mil pessoas, a pessoa fala: eu falo 30 mil pessoas perto de 3,5 milhões, o que é? Não é nada, zero. Há 3 semanas atrás, nós fizemos a nossa festa de multiplicação. Tínhamos um estádio de futebol, 22 mil pessoas puderam entrar. 22, não sei quantos entraram. 1.000 pessoas. Lindo, lotado o estádio de futebol. Agora nós já vamos para outro maior ano que vem. Maravilhoso. Mas não é uma coceirinha nos 3 milhões e tantos. Pouquinho de gente. Jesus falou assim: gente, vão ali que nós vamos comer alguma coisa naquele lugar que é mais deserto. De repente tinha multidão de novo. Porque onde Jesus está, tem cura, tem salvação, tem vida eterna. E isso atrai, é igual mel para a formiga, igualzinho, né? É isso. Então está dizendo que, aqui no texto, que eles foram lá para aquele lugarzinho. Cadê
esse ventilador aqui está tirando a minha página. Está igualzinho aquele pregador que foi para uma comunidade, e aí ele estava pregando, e aí estava com o esboço do sermão lá. Aí o tema era: eis que cedo venho. Eis que cedo venho, né? Aí ele está: meus irmãos, eis que cedo venho, diz o Senhor, eis que... E aí de repente, foi embora a mensagem. E aí ele começou a ficar assim, inseguro, e eis que cedo venho, batendo no púlpito assim, tentando descobrir onde estava o papel. De repente ele bateu, caiu no colo da irmã, falou: senhor, irmã, me perdoe. Falei: não, o senhor avisou que o senhor já estava vindo, não tem problema nenhum, a mensagem está aqui, não tem problema nenhum. Mas veja bem, o que nós entendemos aqui? Então, tinha uma multidão, aí surgiu de novo, mas tudo bem. Então, eles foram sós, no barco, para um lugar solitário. Muitos irmãos, eu quero enfatizar: multidão, muita gente, muitos. Se você está numa comunidade que crê em Jesus, prepare-se para a multidão. Toda hora é multidão, muitos, multidão, muitos, multidão, toda hora é isso. Então, eles foram para o barco, né? E aí muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes. Chegaram antes. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Tem uma palavra aqui que é importante, um verbo: compadecer-se. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes. Lembra-se que Jesus foi para aquele lugar para descansar e para comer, né? Mas quando ele chegou lá, a palavra, na verdade, compaixão, ela é em hebraico splashman, que significa dor nas entranhas. É algo lá de dentro, muito forte, que provoca um desconforto muito grande, não é? É um profundo sentimento, né? É uma virtude de compartilhar o sofrimento do outro, sentir com o outro. Não é ser simpático com o outro, é empático, é sentir a dor do outro. Quando Jesus desce do barco para ir comer, para descansar, visto que eles tinham voltado de uma grande tarefa, ele sente isso. Ele fala: não posso comer agora, não vai dar para comer, não vai dar para descansar, agora não tem jeito, é dor nas entranhas, é compaixão. Sabe por que as nossas comunidades ainda não estão lotadas? É porque nós não temos compaixão pelos outros. Nós recebemos a Jesus, já temos a nossa carteirinha garantida de crente, e aí que cada um se dane. Porque se tivéssemos essa dor no coração, essa compaixão, nós iríamos arrastar as pessoas. Tem uma mãe de um atleta, que eu não preciso dizer o nome dele, que ele falou assim: filho, você tem condição de me dar, eu quero um presente. O que foi? Eu quero um ônibus de presente. Ele falou: mãe, para que isso? É porque eu vou buscar as minhas amigas para conhecer Jesus. Enchi o ônibus, todo domingo enche o ônibus e leva. Irmãos, Jesus está aqui, e não mudou o projeto dele, e você não vai mudar o projeto dele. Ele quer que todos se convertam. Ele é um Deus relacional. Jesus não é um plano B de Deus, é plano A. Ele quer que todos voltem à presença dele. E você já está garantido. Então você precisa sentir essa dor. Você precisa entender isso. E sabe quantos anos vai ser isso? Talvez eu quero que você viva muito mais do que eu. Mas o dia que eu me entreguei a Jesus, já tem 60 anos que eu não paro mais. Ah, mas você é pastor? Não, não nasci pastor. Eu fiz engenharia, administração de empresa, eu sou comunicólogo, eu fiz um monte de porcaria desses trem todo aí, mas eu joguei tudo fora. Eu não quero ganhar dinheiro mais, não quero. Eu preciso ganhar vidas para Jesus. É porque eu sei o que significou na minha vida esse amor de Deus. Eu sei exatamente o que aconteceu. Então, Jesus teve essa dor, porque eram ovelhas que não têm o quê? Pastor. E passou a ensinar-lhes. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus. É interessante que eu marquei na minha Bíblia aqui, risquei,
Eles tiveram uma dificuldade. E eles vieram a quem? A Jesus. Alguém fala assim, pastor, você ora por mim? Eu falo, lógico, mas você já orou por você? Ainda não? Então ora por você primeiro, depois eu. Mas leve o seu problema a Jesus, porque Ele vai resolver. Levaram a Jesus e disseram, mestre, esse lugar aqui é deserto. E aí, ele disse, olha, já é avançada a hora, mande-os embora para que possam passar pelos campos, pelas aldeias e comprem alguma coisa para comer. Porém, todas as vezes que você vê, entretanto, todavia, contudo, porém, porque Jesus quer falar ao seu coração na Bíblia. Porém, Jesus lhe respondeu, dá-lhe vós mesmos de comer. Dá-lhe vós mesmos de comer. Lembra que eu falei que Jesus poderia vir aqui na Iracema e tchan, tchan. Mas Jesus falou assim, não, eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam. E eles falaram assim, mas nós iríamos comprar 200 denários de pão para dar de comer para essa multidão? E Jesus falou assim, vocês não entenderam nada, andam comigo e não entenderam nada. É óbvio que não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero que vocês participem comigo desse tempo, de mesa, de compartilhar, de entender o que nós estamos fazendo aqui. Então Jesus perguntou, o que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. E como esse milagre, ele é descrito nos 4 evangelhos, num dos evangelhos diz que um discípulo sabia que tinha uma criança lá com 5 pães, a mesma coisa da história do outro milagre, e aí, não o número de coisas, mas do quem estava levando. Deve ter sido uma mãe, como todas as mães são, né, cuidadosas, falou, esse Jesus vai falar muito, você leva um lanchinho aí, né? E eu imagino que se fosse Pedro ia andando no meio da multidão assim, para saber quem é que estava com a lancheira. Pedro, apóstolo Pedro, ixi, aquele Pedrão é meu amigo, né? É o mais ousado de todos, por isso ele andou sobre as águas, por isso ele negou, por isso ele fez um monte de coisa, né? Mas ele experimentava, ele não tinha medo de experimentar não, e ele deve ter olhado assim, olhou, e perdeu o mané. Ah não, esse é o ministro que fala, né? tomou os pãezinhos do menino, não, meu pão, seu menino, fica quieto, é isso, grita não, faz escândalo não. Ele falou, eu peguei, tinha um menino dando bobeira ali, que a mãe dele mandou lá, trouxe, só temos isso aqui. Agora, veja bem, pensem comigo, a Bíblia diz que eram muitos, de várias cidades vieram, 5 pães e 2 peixes, a senhora imagina o que tinha que ser feito, só milagre, né? São Luís, Pinheiro, eu vou falar o nome de todo supermercado, estava tudo fechado na época, não tinha nenhuma aberta, né? Eu esqueci, vou lembrar, tem mais um nome que eu conheço, tem um que chama Adega, eu sei todos aqui já, está tudo fechado, traz lá. Sabe o que Jesus fez? O texto diz na Bíblia que Jesus falou assim, me dá aí, o natural vocês fazem, o sobrenatural é comigo. Então pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Se precisar de um sobrenatural, conte comigo. Que coisa maravilhosa. Esse Jesus, minha irmã, não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele falou que você vá no natural, que ele vai fazer o sobrenatural. Você tem o que para oferecer para ele? 5 pães e 2 peixes? Dá logo lá para ele que ele vai fazer a multiplicação. Então multiplicação é um milagre. Não depende de mim. Vou abrir a minha casa, pastor, vai sujar o meu sofá, lá no céu, meu amigo, lá no céu vai ter sofá maravilhoso, deixa esse sofá aí para os caras ficarem aí, quem ficar aí, fica com ele, pode ficar, vai sujar o meu tapete, deixa, manda lavar depois, não fica amarrando micharia não, miséria, não pode, lá nos, tem gente cavando pedaço de asfalto aqui para levar para o céu, se as ruas são de ouro lá, asfalto lá nem tem, irmão, lá não tem asfalto não, tem pepelelê, não tem nada disso lá não, lá é ouro, diamante e tal, e eu, não senhor, se eu tiver um barracãozinho lá, tal, meu irmão, não tem barracãozinho não, lá é morada, lá, se você quiser ser meu vizinho, lá é morada, vai ter um quarto aqui grandão só para você, viu bigode, meu bigode seu também é meio fraquinho aí, né, vou te ajudar no bigode, eu vou te dar uma muda aí veja bem, nós precisamos mudar a dimensão da nossa visão do reino de Deus. Ele falou assim, separa a turma em célula aí. Está escrito na Bíblia, cadê o texto?
Olha lá, o dinheiro, pode passar aí, meu irmão, passa aí. Cadê o sonoplasta? Passa aí. Isso. 5 pães, mais para nós. Está dizendo assim, separem células. Esse negócio de célula não foi o pastor Orlando que inventou, não. Está na Bíblia. Quantos pães vocês têm? 5 pães. Deixa eu ler aqui o texto. Ele está achando que eu estou inventando, não estou não. Aqui, ó, é só pequeno grupo, célula, GR, que nome você quiser. Mas Jesus também trabalha em célula. Que lá tem comunhão, célula tem participação, célula tem ministração, célula tem pastoreio. Então, abra sua casa, fazendo, pastor Orlando, tem uma casa aqui para abrir célula, porque onde você eleva a arca de Deus, vai a bênção dele. Abriu a porta da sua casa, vai ter bênção, vai ter o quê? Multiplicação, amém? Vai ter multiplicação. Jesus é organizado, foi ele que ensinou para a gente fazer esse negócio de célula, foi ele. Toda vez ele estava reunido em grupo, toda hora, né? Senta aí e vamos distribuir tudo que vai acontecer. E o texto vai encerrar dizendo que, você lembra do texto? Está dizendo que houve sobra. Eu não vou pregar sobre as sobras, foram 12 cestos, tinham 12 discípulos, é outra mensagem lindíssima, mas eu não vou falar sobre isso. Mas veja bem, sobrou. A abundância da graça de Deus na sua vida vai sobrar para tudo quanto é lado. Amém? Você quer levar um cesto para casa hoje à noite? Porque está sobrando aqui. Está sobrando. Então eu quero conversar com vocês rapidamente, né? Lá no céu também não vai ter relógio. Oh, glória, viu? Lá o pastor Luiz pode pregar 6 horas seguidas sem problema nenhum. Então, é que eu fico preocupado. Os caras levantando plaquinha para mim. Está na hora de terminar, mas eu vou terminar. Então Jesus falou, olha, tá bom, não tem problema não. O que nós vamos fazer? Reúne todo mundo em célula, vou repartir vocês de 100, de 50, e pegou o pão, pegou o peixe, agradeceu, falou, Deus, eu não estou vendo isso aqui não, mas olha o princípio que ele está passando. Não estou na minha mão o milagre ainda não, mas eu te agradeço. Agradeça, porque Deus tem reservado para você milagres. Você não está vendo não, mas Ele disse que vai fazer milagre. Ele disse que vai fazer. Ele disse, ele agradeceu, Pai, obrigado. Obrigado. Nós só agradecemos depois que nós vemos. Não, o princípio está errado. Agradeça antes de ver, creia. E a Bíblia diz assim, mais bem-aventurados, macários, lá na palavra original. Vocês são mais felizes porque não viram, mas creram. Fala, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Deus tem prometido fazer isso. E fizeram, repartiram em grupos. Jesus agradeceu e todos comeram e se fartaram, sem miséria. Sem miséria. Sem miséria. Comeram bem, né? Comeram bem. Foram lá, senta aí, vão comer. E ó, deve ter sido uma delícia. Meu irmão, como eu comer aquele peixinho com pão? Nossa, deve ter tido um cremezinho, alguma coisa assim que surgiu, deve ter sido, né? E uma delícia aquele negócio. E ainda recolheram 12 cestos, cheios, não é cesto vazio não, cheio de pedaços de pão. Eu não sei de onde apareceram os cestos também, ó. Não vou inventar que eu sei, não sei não, apareceu o cesto também aqui. Então teve até milagre de vasilha para levar, para não desperdiçar. Vocês já imaginaram? Vamos passear lá comigo, lá no milagre? Hein? Eu e você somos discípulos de Jesus. Acontece milagre, nós dois assim, o olhinho nosso só assim, né? Porque só tinha 5, de repente, porque tanta gente comeu, e ainda levamos um para casa. Vocês dois são casados? Você não orou pouco, viu, irmã? E você orou muito, né? Conseguiu a esposa tão bonita assim. Aí veja bem, esse discípulo aqui chega lá, com um cesto cheio de pão e peixe, e você falando, como é que você chama, irmã? Carol, eu estava com Jesus lá, uma multidão, nós estamos voltando de uma conferência, de não sei de quê, e aí ele orou, e houve um milagre, e aqui, olha o que sobrou para nós ainda. Você já imaginou? Eu ia ficar louco, cara. Você vai chegar, Heloísa, minha querida, eu estava lá, e olha aqui, eu acho que os peixinhos vinham vivos dentro de casa. Gente, vocês leem a Bíblia sem inspiração. Você tem que imaginar isso. Os caras levaram para casa.
Já imaginou a cara da esposa esperando? Que isso? Que história é essa? E ele contando, não, primeiro ele ia contar que ele viu milagres nas casas que eles fizeram, nas casas de paz. Demônios sendo expulsos, gente sendo curada, gente aceitando Jesus, gente não querendo aceitar Jesus. E depois nós fomos descansar para comer alguma coisa. Jesus pegou 5 pães e o Pedro tomou do menino lá, e apareceu e sobrou 6 ainda. E olha aqui, e os peixes lá mexiam lá dentro, deve ser, eu não sei como é que era não. Eu acho que a Dona Maria olhar assim, não é possível, Pedro, não é verdade. É verdade. Deus é o Deus da abundância. Para de viver nesse miserê, nesse choro à toa. Oh, ninguém me ama, ninguém me quer. Oh, vida, oh, céu, para! O nosso Deus é Deus de milagres. Ei, maravilha, Deus faz hoje na sua vida isso, né? A Bíblia diz então que eles comeram, né? E eram 5.000 homens. Comeram bem, porque homem come bem, né? Ainda não contou mulher nem criança. Então foi comida com bastante fartura. Então eu queria só rapidamente pensar com vocês o seguinte: por que acontece multiplicação? Quais eram as condições daquele momento? O povo estava com fome, ovelhas sem pastor, famintas, exaustas, já estava tarde, não é? Então, ovelhas sem pastor, elas estão condenadas. Estão condenadas. Você precisa entender isso, que quando você não estava com Jesus, você estava condenado à morte, porque não tinha quem cuidava de você, Jesus não cuidava de você. A ovelha sem pastor, ela não tem como se defender, ela acaba morrendo. Então, era a situação. Agora, uma coisa que me chama a atenção também, era que era um lugar deserto. Nós vivemos num mundo deserto, seco. Não sei quantos conhecem deserto. Eu já fui a um deserto. Mas também já fiz uma jornada aqui em Fortaleza, nessas dunas, que eu preguei de 6 da tarde às 6 da manhã, andando nas dunas, com um grupo. Só pode ser jovem, maluco, né? Me chama, eu vou, não estou nem aí. Eu vou. Gente, quando 6 horas do outro dia, eu estava morto, né? Mas areia. A ideia de sequidão, de não ter absolutamente nada de visão de nada. Aquele terreno era deserto, aquele local era deserto. E nós estamos vivendo num mundo deserto. Um mundo que você olha e fala, não tem expectativa e nem esperança para esse mundo. Onde as coisas acontecem e você não entende o que está acontecendo. E Jesus está nos levando para esse lugar para dizer, é nesse lugar que eu quero te usar para fazer milagres. É nesse lugar. E aí o que acontece? Os discípulos falam, Jesus, manda esse povo embora, para de falar, e fala, amanhã a gente se encontra na praça fulano de tal, não é? Será que nós podemos fazer isso hoje? Não. Eu vou fazer uma visita no hospital, eu vou fazer uma visita numa casa de uma pessoa, eu vou conversar com alguém, e aí alguém me chama e diz assim, o senhor pode orar por mim? Eu vou falar, não, hoje eu não posso, já acabou meu horário. Não tem jeito. Folga pastoral é segunda-feira. Eu nunca tive folga pastoral segunda-feira. Porque eu não posso ter folga. Se você precisar de mim na segunda, pode me ligar, que eu vou estar disponível. Não significa que o pastor não deva descansar, que você não deva descansar, mas seja sempre alerta por uma necessidade. Deus pode precisar de você. As pessoas estão famintas. Gente, ninguém recusa uma oração. Saiba disso. Posso orar por você? Tem uma denominação que eu não sei qual é ainda, eu vou descobrir, mas não é uma coisa de Deus não, mas o cara está usando uma estratégia. Ele chega no shopping, a cara dura, eu fui 2 vezes aqui abordado. Posso orar por você? Cara de coragem, os crentes fazem isso, né? Cara de coragem. Eu falo assim, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ore por outro, porque eu já estou orando por mim. Vai lá e ore por outro lá, mas eu já estou orando por mim. Obrigado. Mas eu fico assim, puxa, que ousadia. Ninguém despreza uma oração. E Deus quer te levantar
como intercessor nesse mundo perdido, nesse deserto, as pessoas estão famintas, as pessoas estão no final. Não existe alegria maior no seu coração, no meu coração, de testemunhar o que Deus tem feito. Então, para que seja uma igreja evangelizadora, uma igreja multiplicadora, precisa ter compaixão, dor nas entranhas pelo outro, e compartilhamento daquilo que Deus tem feito. Ah, pastor, eu não sei pregar. Eu conheço alguns pregadores famosos, né, que você também conhece da internet, etc. e tal. Mas para mim a maior pregação que eu já ouvi foi quando Jesus curou um cego. E ele não sabia quem era Jesus. Foi curado no sábado e ele saiu. E as pessoas ficaram, os líderes religiosos ficaram bravos com ele, porque foram perguntar para os pais, pela cultura judaica, o maior responde pelos seus atos, falou, pergunta para ele. E ele fala assim, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. É a maior pregação teológica que eu já ouvi. Ele não explicou, ele nem sabia quem era Jesus, falou assim, eu não conheço o cara, mas ele me curou, e que eu era cego desde nascença eu era, e hoje eu estou curado, aleluia. Então você não precisa saber teologia, você precisa saber o que Deus está fazendo na sua vida. Se não está fazendo absolutamente nada, você não tem o que compartilhar, não é verdade? Então temos que ser apaixonados pelas pessoas que estão famintas, sedentas, perdidas nesse deserto, e ter essa dor no fundo do coração. Então não existe alegria maior do que testemunhar de Jesus e ser pastor dessas ovelhas que Deus vai colocar na sua vida. Nós temos que ser fiéis ao cumprimento, da grande comissão. Não tem como. Mateus, quando diz que nós temos que, a gente ensinou, os pastores, sempre ensinou que é ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não, o ide aí, o imperativo, ele na verdade não é um gerúndio, que é em indo, enquanto você vai, faça é que é o imperativo. Pessoas semelhantes a Jesus através do seu testemunho. É uma ordem para todos nós, não é para pastor não. E eu já falei aqui uma vez que eu vim aqui, falando que é o seguinte, que todos nós somos nação sacerdotal, todos somos pastores. E nós temos que ter essa no coração, paixão pelas almas, uma mensagem centrada em Jesus, falar dele como um Deus, um Jesus crucificado, um Jesus ressurreto, que está presente, como eu disse, que a gente tem que ter, nós temos que viver isso para mostrar para a pessoa, que quando nós estamos compartilhando para ela do amor de Jesus, ela possa sentir que Jesus está ali com ela, mas para isso eu preciso estar sentindo que Jesus vai estar comigo lá. Eu tenho que ter santidade em todos os aspectos da minha vida, e coragem, para acreditar que Deus tem mudado a nossa forma de viver a igreja. A nossa forma de viver a igreja, que nós aprendemos, quem já é de igreja há mais tempo, é trazer as pessoas para o pastor falar do amor de Jesus para ela. Não, esse Jesus não nos ensinou dessa forma. Jesus falou assim, você vai para as casas, e você vai trazer as pessoas para a grande celebração, para celebrar o que Deus tem feito na vida delas. Então eu ensino para os meus lá, da seguinte maneira, você ganha a pessoa para você, através de uma tapioca, bem daquelas do Osmar, que chama ali, tapioca do Osmar, ali em Meireles, no Meireles da Aldeota, Você sabe, hein? Viu como é que eu manjo de Fortaleza? Estou bem aqui, lá do Osmarzinho, aquele lugar simples, Outra tapioca gostosa, A tapioca com um cafezinho lá, então você ganha um cara para você. Depois você vai ganhar o cara, ele vai te conhecer, porque você é amigo dele, através do relacionamento, vai ganhá-lo para Jesus. Depois você vai levá-lo para a célula, porque ele vai querer saber onde você está vivendo. E depois ele vai virar para cá automaticamente, que ele vai assim, o pessoal de crente não é bicho que morde não, Esse canto, tem uma irmã lá que canta para caramba, que canta. Então você pode cantar também. Ela vai dizer, que coisa boa. Por que aquela irmã canta tão bem? Por que ela abre aquele bocão dela lá e abençoa todo mundo? Extremo, o povo lá é bom. Manda a gente levantar, dá lembrancinha para a gente. Você ganhou lembrancinha? Aí, tá vendo? Ganha lembrancinha. O povo aqui é querido.
E a gente leva as pessoas e fala, nunca mais elas se desgrudam da gente. Então, coragem para experimentar métodos novos. Disposição de se enfrentar dificuldade. Crítica, tem gente que vai te criticar. Virou fanático agora? Todo dia negócio de igreja? Você fala, vem comigo, vem comigo. Um coração disposto a dizer, Senhor, eu estou disposto a participar do cumprimento dessa missão que o Senhor deu para nós. Agora, o milagre da multiplicação, queridos, foi baseado no desafio de Jesus a uma ordem muito difícil, dá-lhe voz de comer. Muito difícil, né? Como? Essa multidão aqui, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, cachorro e papagaio. E nós não temos. É um grande desafio. Você fala, Senhor, mas eu gaguejo, eu não sei ler direito, ou eu não tenho... E você começa a colocar dificuldades. Mas eu quero dizer para você que esse chamado de Jesus foi uma ordem, né? E desafios a mudanças, elas geram insegurança, mas viver isso na igreja, nós não queremos que a nossa igreja cresça tanto, nós não queremos que... Não, nós queremos sim, nós queremos quebrar as paredes, nós queremos fazer na rua aqui, ó. Nós queremos que Fortaleza conheça que Jesus está operando milagres do lado de cá. Como é que chama o bairro? Esqueci o nome agora, eu ia falar o bairro. Capeba, Acambeba, é Messejana, é Gambeba, é Paragambaba, os nomes tudo assim, né? Mas ele vai fazer. O que está acontecendo aqui, Cambeba? É Jesus. O que está acontecendo lá naquela rua? Que são aqueles malucos lá que estão fechando a rua no domingo de tarde para fazer culto na rua? Tanta gente que tem lá que não está cabendo. Fila! Os milagres, em geral, custam caro. É preciso sair do seu conforto e aceitar o desafio. E precisa da intervenção de Deus. O mesmo Deus que desafia, Ele também te capacita. Traz aí. E te faz o vencedor. A intervenção de Jesus teve até um caráter profético, né? Ele distribuiu pães para todo mundo, o peixe é como se fosse uma grande ceia do Senhor, né? Um dia a gente pode conversar sobre isso, porque é um caráter profético. Ele está dizendo assim, nós faremos ceias no reino de Deus, lá na Nova Jerusalém, a ceia do Senhor, distribuindo o pão, não é? Agora os discípulos, o milagre de Jesus só foi liberado quando eles tiveram essa disposição de testar algo que ele tinha prometido. Façam, trazem lá, vamos lá fazer. Então, algo pequeno que eles fizeram, Jesus transformou aquilo num grande. Foi o melhor que eles podiam, trazer os pãezinhos e os peixinhos. Não tinha mais nada para trazer. E nessa noite Jesus está perguntando para você, Ele está aqui, o que você vai oferecer a Ele? Hoje na hora da oferta, a caixinha não estava aqui, eu falei assim, o povo vai distribuir onde esse dinheiro? Não sei onde vai colocar esse dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa, hoje nós ganhamos a maior oferta em dinheiro aqui dessa igreja, sabia? E Deus falou que está aí no seu bolso. Irmão, esse dinheiro é para quem? É para o reino. Então para de amarrar a mixaria, fica segurando, não vai ter para dar para outras coisas não. Vieram 3 crianças aqui, e eu imaginei Jesus aqui naquele dia, com aquela viúva, né? E tinha uns que punham muito dinheiro, aquela viúva pôs tudo que ela tinha, e Jesus abençoou. O que você vai dar para o Senhor? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim? O seu dinheiro não é seu, querido, sua vida não é sua, é do Senhor. Eu já disse, brincando lá na central, que eu vou fazer uma caixa que eu caiba dentro, que eu venho e pulo lá dentro. Falei, é tudo Senhor mesmo, então já me leva de uma vez. Eles ofereceram o que eles tinham. Quando eu disse que
E eu falo isso na central, nós precisamos comprar 500 cadeiras, custa 500 mil reais. E nós já temos esse dinheiro, todo mundo aplaude, aleluia. Eu falo, está no seu bolso aí, ó. Aí os caras, ué, mas não é? Deus abençoe essa bolsa aí, que ela seja, né? Essa bolsa aí, esse bolso, Deus vai dando saúde para você, viu, irmão? Além de bigode, saúde para você, viu? Deus vai recebendo, Ele é o dono do ouro da prata, não é verdade? Recebe aí, ó. Como diz o meu sobrinho neto, ele põe a mão em mim, receba. Eu falo, recebo? Eu já ensinei para ele, põe a mão na minha cabeça para eu receber. Eles deram o que eles tinham, o milagre foi liberado quando eles dispuseram a dar tudo o que eles tinham. Então, nós não vamos crescer se não tivermos em dificuldade, em luta ou passando por um deserto. O Senhor está olhando para nós. As nossas dificuldades, as nossas limitações, é um estímulo para a gente buscar uma solução em Deus. Quando nós decidimos enfrentar essas dificuldades, aí nós vencemos pela intervenção da graça de Deus. Eles tinham uma grande dificuldade. Nós precisamos sair da zona de conforto. A gente vai levando. São os crentes Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não pode. Nós temos que mexer, nós temos que ter. É o incômodo santo, é panela de pressão. O tempo inteiro tem que ter um incômodo santo. Então, se queremos ser uma igreja multiplicadora, discipuladora, missionária, nós temos que ser apaixonados pelas ovelhas perdidas. Nós temos que testemunhar, evangelizar as pessoas, dizer, Deus ama você, olha para mim e veja o que Deus está fazendo em mim, e deixa que Ele faz o milagre. Mas nós precisamos entender esse princípio. Se nós não entendemos esse princípio, não vai acontecer o milagre de Deus. Então, quero repetir para terminar, porque o tempo já está acabando, e depois eu prego o resto da mensagem, não há multiplicação, se não tiver milagre de Deus. E Deus conta com você, Deus espera que você faça isso, Deus espera que você tenha um coração disponível, que você seja apaixonado, que você tenha dor nas entranhas, pela morte do outro que não conheceu Jesus. Ele quer que você experimente que você é o acesso de Deus àquele coração. O que Ele espera de você é que você dê o que você tem. Senhor, eu não tenho nada, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha voz, eu tenho a minha fala, eu tenho o meu testemunho, então usa para a tua glória. Mas eu não vou afinar, eu não vou desistir, eu vou dizer para todos os meus vizinhos, meus parentes, que o Senhor os ama e quer que eles tenham uma experiência com o Senhor. E eu já disse isso aqui, eu quero que esse banco vazio, essa cadeira vazia te incomode. Todo domingo que você chegar aqui e tiver um banco vazio, eu quero que Deus fale ao seu coração. Por que você não ligou para aquela pessoa? Por que você não foi lá naquela casa daquela pessoa? Por que essa semana você não levou para a célula e trouxe para sentar aqui? Porque as pessoas não virão se você não for atrás delas. Elas são ovelhas famintas, passando necessidade, e nós temos o alimento para dar. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus desperte no seu coração, que Deus fale ao seu coração. Você veio aqui buscar hoje talvez uma cura, uma palavra para o seu coração. Que tal você dizer assim, Senhor, isso é importante para mim, mas obrigado porque o Senhor me desafiou a levar uma palavra de cura para o outro que está lá fora. Eu já estou curado. É isso que eu quero que você saia daqui incomodado, que isso te incomode. Sabe aquela pedra no sapato? Você é doido para chegar em casa para tirar? Não vai ficar com ela aí agora. Abra sua casa, abra sua vida ao Senhor e fala, Senhor, o que eu tenho é isso. Vamos orar. Abaixa a sua cabeça e fala, Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é capaz de fazer muito mais, infinitamente mais. Obrigado, Jesus, por essa noite, por essa presença do Senhor aqui conosco. O Senhor está aqui à frente e por essa palavra dirigida ao nosso coração.
Deus, essa igreja nasceu de um desejo do coração do teu servo em alcançar as cidades para o Senhor. Um chamamento do Senhor, algo que foi desafiado no coração de Deus para cada um de nós, e nós queremos cumprir a missão, sendo uma igreja evangelizadora, que leva o evangelho para as pessoas, que seja uma pessoa que tenha compaixão, uma igreja que tenha compaixão pelos perdidos, que estão condenados, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que esse toque do teu Espírito Santo possa mexer, e que ninguém saia daqui hoje à noite sem o toque do teu Espírito Santo. Eu quero colocar as minhas mãos na cabeça de cada um, abençoando a vida dessas pessoas e dizendo: a nossa família na fé, Casa Viva, vai transformar Fortaleza. Através da minha vida, Fortaleza será transformada. Os meus vizinhos, os meus parentes, quantos parentes nossos, Senhor, não te conhecem? Eu te peço, Pai, usa o teu povo, usa o teu povo.